Os agrotóxicos são produtos químicos utilizados por agricultores para garantir uma grande produtividade e evitar pragas nas lavouras. Veja como surgiu e como foi implementado para os agricultores o uso do agrotóxico com a professora Márcia Gilmara, graduada em Química com mestrado e doutorado em Química Orgânica. A partir mais ou menos da metade do século passado, então foi implementada a Revolução Verde no nosso país e com ela veio junto o pacote tecnológico. Esse pacote tecnológico, então, era exatamente para o cultivo das monoculturas que estava naquele momento em franca expansão. E dessa maneira, então, tornou o país o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E, além disso, hoje ele é considerado o segundo em área de plantio de sementes transgênicas. Então, quando a gente pensa em agrotóxicos e pensa em agricultura, na verdade, a agricultura ela existe há mais de 10 mil anos. Quando pensa em agrotóxico, então a gente está falando aí em torno de 60 anos que foi implementado essa possibilidade de utilizar esse tipo de composto químico na agricultura. Então, é um pacote que foi introduzido para os agricultores, chamando isso de agricultura convencional ou agricultura moderna. Os estudos apontam que o uso do agrotóxico é prejudicial para a saúde, assim como para o meio ambiente. É importante saber dos seus malefícios, como compartilha a professora. Quando a gente pensa nesses malefícios que são causados pelos agrotóxicos, eles são, assim, muito diversos, né? Principalmente quando a gente pensa para a saúde das pessoas, porque tem dois tipos de efeitos que estão sendo estudados, que são os efeitos agudos, que aqueles são imediatos, quando o agricultor principalmente está utilizando o agrotóxico no processo do cultivo lá, que ele vai aplicar o agrotóxico, então é uma grande quantidade, então vem esses efeitos agudos que são dor de cabeça, alergias de pele, diarreias, vômitos, entre outros. Mas esses não me preocupam tanto, apesar de serem muito grande o número de intoxicações que acontecem no Brasil. Mas o efeito que mais me preocupa são os chamados efeitos agudos, os efeitos crônicos. E esses efeitos, eles são tardios, são a longo prazo e são chamados de efeitos silenciosos. E todos nós estamos susceptíveis, então, a estar com esse tipo de efeito. Por quê? Quando a gente está ingerindo um alimento que está contaminado por agrotóxico, então isso vai sendo cumulativo no nosso organismo. Mesmo com a agricultura alternativa e tantas soluções já disponíveis para não fazer o uso do agrotóxico, ainda hoje muitos alimentos contêm o defensivo agrícola e são utilizados nas lavouras. As principais culturas que utilizam agrotóxicos é 4: soja, milho, cana-de-açúcar e algodão, sendo que a soja é 52%, seguida daí dos demais, aí que é em torno de 10% e 7% que acho que fica o algodão. Então isso significa que eles utilizam muito agrotóxico. Qual agrotóxico? O glifosato, que é um herbicida que é extremamente contaminante, considerado pela Organização das Nações Unidas como um potencial cancerígeno, né? E esse tipo de agrotóxico então está sendo utilizado em grande escala. Dos agrotóxicos que são utilizados hoje, ele está em primeiro lugar, né? Seguido, por exemplo, do 2,4-D, que também é utilizado em grande escala aí nesses cultivos, e não existe um monitoramento e uma fiscalização para esses níveis de agrotóxicos que estão sendo utilizados. Então, nós estamos, na verdade, sendo contaminados de qualquer maneira. Mas é possível sim produzir alimentos sem agrotóxicos e sem prejudicar o meio ambiente e a saúde. Conheça agora um pouco do projeto de extensão que a Univale oferece. E dentro da Univale, então, nós criamos o projeto de extensão que é conhecido como Educação para a Transformação, Meio Ambiente, Saúde e Gênero, onde nosso público-alvo principal são as mulheres agricultoras de Itajaí, e hoje já é uma realidade dentro do município essas mulheres estarem fazendo essa transformação, essa mudança. Já deixaram de utilizar o agrotóxico e já aprenderam novas alternativas de produzir alimentos com qualidade e que sejam sem agrotóxicos, então, né? Então, que estejam beneficiando tanto a saúde das pessoas, quanto o ambiente que a gente vive, entre outras coisas. Uma dessas mulheres que participam do projeto é Angelita Santos, agricultora e produtora orgânica. Ela tem uma horta livre de agrotóxicos em sua casa, onde produz alimentos para seu consumo e para vender para a comunidade, juntamente com as suas colegas do projeto.
Angelita sempre gostou de ter uma horta em casa e buscou o projeto para saber mais sobre como produzir esses alimentos de forma saudável e sem agrotóxico. Assim como ela fez, essa é uma iniciativa que todos podem aplicar e também podem apoiar para que mais projetos benéficos para a saúde e o meio ambiente sejam feitos.